A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da IBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. Nesta terça 7, quero compartilhar com você o devocional da lição 7 de adultos, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. O texto devocional desta terça está em Atos capítulo 14, versículos 25 ao 28, capítulo 16, versículos 1 ao 8, cuja epígrafe nos diz: a consciência de responsabilidade da igreja para com o missionário. Assim está escrito: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Queridos obreiros, professores, superintendentes, alunos e irmãos, na viagem de volta para Antioquia, os missionários participaram de vários ministérios importantes. Em primeiro lugar, pregaram o evangelho e fizeram muitos discípulos, conforme o versículo 21. Em segundo lugar, fortaleceram os cristãos nas coisas de Cristo e os exortaram a permanecerem firmes na fé, conforme o versículo 22. Em terceiro lugar, organizaram as igrejas, é o texto em apreço da leitura diária. A igreja local é um organismo e também uma organização, pois um organismo não tem como sobreviver se não for organizado. Paulo e Barnabé ordenaram líderes espirituais, incumbindo-os da responsabilidade de cuidar do rebanho. Por fim, prestaram contas à igreja que os havia enviado, relatando a obra que Deus realizara, conforme os versículos 26 ao 28. Haviam passado pelo menos um ano fora, e sua volta deve ter sido emocionante, tanto para eles quanto para a igreja. Pela graça de Deus, cumpriram a missão que Deus havia lhes dado e com toda a alegria relataram à igreja as bênçãos recebidas. É bem possível que esse seja o primeiro congresso missionário da história da igreja, e deve ter sido um acontecimento e tanto. Ao recapitular a primeira viagem missionária de Paulo, vemos os princípios que a nortearam, os quais se aplicam aos dias de hoje. Paulo trabalhou principalmente nas cidades mais importantes e desafiou os cristãos desses locais a levar a mensagem às regiões mais distantes. Usou uma abordagem com as congregações das sinagogas e outra com os gentios. Para judeus e prosélitos, citou as escrituras do Antigo Testamento, mas ao pregar para os gentios, enfatizou o Deus da criação e sua bondade para com as nações. Seu ponto de partida foi diferente, mas nos dois casos chegou à mesma questão central, a fé no Senhor Jesus Cristo. Dedicou-se particularmente a estabelecer e a organizar as igrejas locais. Jesus pensava na igreja local quando proferiu aquilo que chamamos de a grande comissão, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Depois de fazer discípulos, é preciso batizá-los, uma responsabilidade principalmente da igreja local, e então ensinar-lhes a palavra de Deus. Ao ganhar pessoas para Cristo, cumprimos apenas um terço da comissão. É necessário que a congregação local de cristãos ajude a obedecer ao que Jesus ordenou. O apóstolo fundamentou os cristãos na palavra de Deus.
Ela é a única fonte de força e estabilidade quando vêm as perseguições, e estas sempre vêm. Paulo não pregou um evangelho do sucesso, do tipo que costuma ser tão bem aceito pelo povo e retrata uma vida cristã sem dificuldades. O mais impressionante é que Paulo e seus companheiros fizeram tudo isso sem os meios de transporte e comunicação modernos que temos à nossa disposição hoje. Bob Pierce costumava dizer no Ministério Mocidade para Cristo: outros fizeram tanto com tão pouco, enquanto nós fizemos tão pouco com tanto. Paulo e Barnabé anunciaram que a porta da fé havia sido aberta aos gentios. Essa porta continua aberta tanto para os judeus quanto para os gentios. Devemos passar por ela e ajudar a levar o evangelho a outros. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na IBD. Aumente seu cabedal de conhecimento sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e sempre. Amém.